E aí pessoal, tudo bem? Voltamos aqui com o nosso curso de otimização de perfil no LinkedIn. Se você ainda não acompanhou as outras aulas, eu recomendo fortemente que você volte desde o início, né? Falamos sobre a introdução do curso, sobre a importância de ter uma boa foto aqui no perfil, sobre a cover foto, a imagem que fica atrás do banner. Falamos sobre uma boa headline, falamos sobre a sessão sobre, que é justamente onde a gente apresenta o nosso perfil para as outras pessoas. E agora a gente vai falar sobre a parte de experiências. E aqui cabe uma reflexão. Quando eu estava escrevendo a estrutura desse roteiro, né, para a gente poder conversar com vocês, eu estava me atentando ao fato de que a parte de experiência profissional de um currículo ou de um perfil, ela foi durante muitos anos, ou até então, né, era a grande e mais importante área que a gente tinha num perfil profissional. E quando a gente pensa no LinkedIn, isso não acaba sendo verdade. Eu acredito que ela é claro que ela é importante porque ela traz um pouco de lastro no sentido de trazer o que te trouxe até esse momento, né? Te traz a comprovação em tese prática das suas experiências profissionais ou mesmo te dá indicativos de como investigar sobre isso, de entender um pouco mais sobre a sua jornada profissional. Mas quando a gente pegava um currículo tradicional, ele basicamente a gente olhava para isso. Quais as outras empresas que você trabalhou e como foi essas. Na verdade, a gente nem tinha essa informação, né? Como foi, era basicamente de tal a tal numa empresa, fiz tal coisa e assim por diante. Ao ponto que hoje um perfil, ele é muito mais o conjunto da obra como um todo, um perfil aqui no LinkedIn eu me refiro, né? Ele é muito mais a análise completa, digamos assim, de todas as coisas, inclusive de elementos que possam por si só ser mais superficiais, entre aspas, ou subjetivos, que talvez seja a melhor maneira de dizer isso, que é, por exemplo, a foto, né, a parte de apresentação pessoal da sua imagem, mas a parte de experiência profissional, eu diria que, como eu coloquei aqui inclusive no título, a maior importância para isso é justamente a gente colocar o foco no impacto, ou seja, o que você fez ao longo da sua trajetória profissional que de fato fez a diferença nos espaços que você atuou, nas empresas que você passou. Qual foi de fato a sua responsabilidade no eventual processo de transformação que a companhia que você atuava passou? Então, a ideia de o que você gerou de transformação, o que você gerou de vendas, o que você gerou de economia, o que houve de crescimento efetivo em razão daquilo que você desempenhou diretamente ali naquele espaço, é o que vai fazer a diferença dentro dessa área. Então não é sobre data que eu entrei, data que eu saí, o nome da empresa e a função que eu exercia. É sobre, neste espaço de tempo em específico, data que eu entrei e data que eu saí, o que de fato eu fiz de diferente dentro desse espaço? Quais foram as responsabilidades importantes que eu exerci? Houve protagonismo, de certa forma, nesse espaço? Se sim, qual foi esse protagonismo? E mais importante, houve uma evolução? Eu entrei ali como estagiário e saí como CFO do negócio. É importante contar essa história. E como eu já falei aqui, sempre que possível do olhar quantitativo. Ou seja, se eu sou um profissional de finanças, se eu sou um profissional de controladoria, se eu sou um profissional de recursos humanos, quantifique a transformação que você executou ali dentro. Por exemplo, na função de profissional ou encarregado de RH, conseguimos reduzir os custos com contratação e aperfeiçoamento e treinamento de colaboradores em X% em razão das técnicas A, B, C empregada por mim e por minha equipe. Perceba que você está dando um indicativo excelente para um recrutador, para a própria companhia pensar numa promoção eventualmente, para um novo comprador de uma consultoria que você possa vender, por exemplo. Você está quantificando o impacto efetivo que você realizou ali dentro daquele espaço. Então é muito importante, sempre que possível, trazer essa informação real, né? Diferente do subjetivismo do tipo, fui gerente, fiquei 3 anos lá e fui gerente e é isso. Do ano tal ao ano tal, gerente de RH. O que você fez efetivamente? Avalie que isso é uma oportunidade enorme para você fazer essa diferença. Até coloca aqui embaixo, né? Exemplo prático. Em vez de responsável pela gestão interna, gestão da equipe de venda, experimente.
Liderei uma equipe de 12 vendedores implementando nova metodologia que aumentou conversão em 35% em 6 meses. Ela fecha todo o arco, te coloca protagonismo, te coloca um olhar de senioridade, né? Você liderou um time, fala de uma metodologia efetivamente, né? Um tipo de recurso que você domina ou aprendeu ou estabeleceu, ou quem sabe desenvolveu. Fala de conversão e fala de prazo. É o arco completo e desejável. Então é muito importante na parte especificamente de experiências profissionais que você estabeleça justamente esse desenvolvimento, ao invés de só colocar entrei tal ano, saí tal ano e assim por diante. Coloque isso que vai fazer toda a diferença na construção da percepção do teu real impacto dentro da companhia. É isso. A gente volta para a próxima aula onde a gente vai falar sobre as experiências acadêmicas, ou seja, o que te trouxe até aqui do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista técnico, de especialidade e tudo mais. Eu te espero na próxima aula.